Já estamos de volta aqui com o seu debate 2016, recebendo os candidatos a prefeito neste ano aqui em nosso município. Agora, nesse segundo bloco, receberemos a presença especial da coordenadora do Observatório Social do Brasil em Teresópolis, a Valéria Ferreira Moraes, que fará a leitura do termo de compromisso de transparência. Também estamos recebendo a Manuela, que vai fazer a distribuição desse termo, e aí os candidatos terão a oportunidade de assiná-lo e justificar a assinatura ou não deste termo de transparência. Vou passar para conversar com a Valéria. Valéria, seja bem-vinda. Obrigada. A Valéria vai passar agora, então, a leitura do termo de transparência. Plano de Transparência e Controle Social. Observatórios sociais são instituições de âmbito municipal coordenados pelo Observatório Social do Brasil e que, organizados em rede, presente em mais de 110 cidades e em 19 estados brasileiros, ocupam-se em assegurar a utilização de uma metodologia padronizada para a atuação dos observadores, apoiando a comunidade, analisando e divulgando informações da administração municipal, direta e indireta, especialmente com relação à aplicação dos recursos públicos, além de acompanhar o comportamento ético, moral e eficiente dos agentes e servidores públicos, bem como a qualidade dos serviços por eles prestados. Um observatório social é a reunião de cidadãos que transformam a indignação com o mau uso do dinheiro público em atitude positiva. O observatório social é apartidário e absolutamente livre de qualquer contribuição ou dependência do poder público. Nenhum de seus integrantes é filiado a partidos políticos ou tem atividades partidárias ou cargos políticos. Existe para fazer o controle social, que é amparado por lei e representa o acompanhamento pela sociedade do bom uso do dinheiro público, buscando, assim, contribuir para a melhoria da gestão pública. O Observatório Social de Teresópolis iniciou sua atuação em janeiro de 2015 e vem, desde então, atuando como interlocutor da sociedade civil, estabelecendo laços de solidariedade, alimentando o voluntariado e, com isso, ajudando na construção de uma nova realidade social e cultura da transparência, além de cultivar o exercício da democracia e participação social entre os cidadãos. Desta forma, de acordo com a campanha nacional, a busca pelo voto consciente e pela responsabilidade de partidos políticos e candidatos, proposta pelo Observatório Social do Brasil, a todos os observatórios existentes na rede, a sociedade civil do município de Teresópolis, neste ato representada pelo Observatório Social de Teresópolis, convida a todos os candidatos a prefeito a assumirem um compromisso com a implantação do Plano de Transparência e Controle Social, relevante instrumento para o alcance da transparência e para a prevenção de irregularidades e desperdício de recursos públicos, tratando-se de medidas que objetivam colaborar com a eficiência do gasto público e dos serviços prestados à população. Nesse momento, eu vou fazer a leitura do compromisso. Compromisso eleitoral com a sociedade de Teresópolis. Senhor candidato a prefeito municipal de Teresópolis, a sociedade civil organizada do município de Teresópolis, composta por associações, sindicatos, empresas e cidadãos, neste ato representada pelo Observatório Social de Teresópolis, vem convidar os candidatos a prefeito desta cidade a assumir um compromisso com a implantação do Plano de Transparência e Controle Social. Os compromissos elencados neste documento são considerados relevantes para o alcance da transparência e para a prevenção de irregularidades e do desperdício de recursos públicos, e objetivam colaborar com a eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e dos serviços prestados à população. As propostas se baseiam na experiência acumulada pela Rede Observatório Social do Brasil de Controle Social, a qual pertence este observatório, e foram enriquecidas por debates realizados com representantes sociais de Teresópolis e com candidatos a prefeito que participam do pleito eleitoral do ano de 2016.
Os compromissos propostos, se assumidos e colocados efetivamente em prática, em muito auxiliarão no melhor gerenciamento e acompanhamento dos atos da administração, direitos do cidadão assegurados na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional atinente à transparência e ao controle social. O Observatório, no papel que assumiu de contribuir para a melhoria da gestão pública como um caminho para a construção da justiça social, vem solicitar a Vossa Senhoria, como pretende ocupar o cargo de chefe do Executivo Municipal, que manifeste expressamente no termo anexo sua adesão ao que se propõe, assinalando os compromissos que pretende assumir, rubricando cada página do precitado documento e apondo ao final a sua assinatura. Com a referida assinatura, ficará expressa sua concordância com as ações de controle social e de eficiência, eficácia e efetividade na gestão nele elencadas, facilitando o acesso às informações e documentos necessários ao fiel cumprimento dos objetivos de transparência na gestão dos gastos públicos. Ok, vamos passar então para a distribuição. A doutora Manuela vai entregar a cada candidato. Então, cada candidato teve a oportunidade de receber um desses termos, lido pela doutora Valéria também, e vamos passar agora, então, às justificativas, ou seja, cada candidato terá 1 minuto, então, para justificar a assinatura ou não do termo de compromisso com a transparência. A gente inicia, claro, com a ordem de sorteio. O Newton Salomão, o candidato Newton Salomão, será o primeiro, né, a justificar a assinatura ou não. Candidato, 1 minuto. Bem, estou aqui assinando. Na verdade, Anderson, aqui está o cumprimento de uma lei que, aqui em Teresópolis, com o surgimento do Observatório, nos anima. O Jornal Diário, de vez em quando, mostra empresas que vêm trabalhar em Teresópolis, ganham licitação, que nem endereço tem. São fantasmas. E nós sabemos que, quando empresas fora de Teresópolis ganham licitação, a gente tem que ficar de olho. Talvez, se isto aqui já estivesse funcionando, talvez enriquecimentos ilícitos de prefeitos não teriam acontecido. Talvez não tivéssemos aqui falta de recursos para a saúde. Portanto, parabenizo o Observatório Social e é isso. Transparência é muito importante na nossa cidade. Obrigado, candidato. Newton Salomão, então, assinando o termo de compromisso com a transparência do Observatório Social de Teresópolis. Passamos, então, ao André, que vai dar a sua justificativa, né, e dizer se vai assinar ou não o termo. Você, André, 1 minuto. Eu quero parabenizar o Observatório Social, representando aqui o terceiro setor, e dizer que André Couto assina com orgulho e com alegria, dizer que há uma lei federal, a Lei de Acesso à Informação, 12.527, que não é cumprida em nosso município. Eu mesmo já fiz diversos pedidos à Prefeitura e nunca fui respondido. É dever de qualquer cidadão ter acesso às informações que lhes são pertinentes e que são públicas. Há um princípio regido no artigo 37 da Constituição, que é o princípio da publicidade, ou seja, todos os atos de qualquer gestor são públicos. E a lei diz em seu artigo 10, parágrafo 2º, que é dever do poder público viabilizar em seu site para que o cidadão entre no site e faça o pedido. Se você fizer isso agora, no site da Prefeitura, você não vai conseguir, só presencialmente. Candidato, então, André Couto assinando o termo de compromisso. Passamos, então, para o candidato Luiz Ribeiro. Você, candidato. Coligação por Amor a Teresópolis se apoia em 3 pilares. O primeiro é o pilar da saúde. O segundo, o pilar do emprego e renda. E o terceiro, o combate absoluto à corrupção.
Evidente que hoje não se imagina mais um governante que só pareça ser honesto. Ele tem que parecer e ser. Por isso que nós vamos assinar isso com muita alegria, que vai exatamente ao encontro daquilo que a nossa coligação se propõe, ao encontro de uma sociedade mais justa, onde as relações entre o governo e a sociedade sejam absolutamente transparentes, onde se consiga realmente a informação. E isso vai ser feito no nosso governo, com certeza, com a presença física, inclusive do prefeito, em todos os conselhos, apresentando suas contas. Obrigado, candidato. Passamos, então, ao candidato Cláudio Melo. O candidato Luiz Ribeiro assina o termo de compromisso com o Observatório Social de Teresópolis. Cláudio Melo, um minuto. Bom, eu gostaria de parabenizar o Observatório Social. Eu classifico o Observatório Social como uma das grandes conquistas da cidadania teresopolitana. Nós que na década de 80 fundamos o Comitê da Cidadania Ativa e Solidária de Teresópolis, que travou uma primeira luta pela proporcionalidade na Câmara de Vereadores, né, porque havia um abuso com dinheiro público, era uma verdadeira orgia com dinheiro público. E naquela oportunidade a sociedade se organizou e fundou. E hoje eu vejo o Observatório Social fazendo esse trabalho. Isso a gente tem que agradecer, né? E eu tenho fé que em pouco tempo a cultura e a prática política será alterada em virtude desse trabalho do controle social. Acho que as cidades que possuem o seu Observatório Social têm uma grande chance de avançar na gestão pública e o gestor público consciente deve, com certeza, valorizar esse trabalho de grande repercussão nos gastos públicos, na economia dos gastos públicos. Obrigado. O candidato Cláudio Melo, então, assina também um termo de compromisso com o Observatório. Passamos ao candidato Roberto Petto. Roberto, um minuto. Bom, eu quero iniciar lamentando que é necessário um documento desse, porque se a lei fosse cumprida efetivamente, é desnecessário. Lamento que a participação social não seja tão grande, e não tem sido tão grande esse tempo todo, e precisou se mobilizar um grupo de pessoas para formar um observatório social. Isso deveria ser obrigação sempre, de todos. A transparência é fundamental. Se fala em honestidade como virtude, honestidade deveria ser obrigação. Então eu acredito que o que tem que nortear uma administração pública, o governo, é a transparência e a confiança, porque uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada com a outra. Então, já assinei o documento, é um compromisso que é mais do que obrigatório, porque atende até uma lei superior. Obrigado, candidato Roberto Petto. Também assina o termo de compromisso. Passamos, então, ao candidato Paulo Ramos, que vai dizer se assina ou não e fazer a sua justificativa em um minuto. Candidato. O meu partido, o PSOL, que diz assim, o PSOL é um partido necessário. Necessário porque pretende impor novas práticas políticas. O PSOL quer ter a oportunidade de eleger o prefeito de Teresópolis exatamente para dar uma demonstração de que é possível e necessário fazer política através de outros métodos. Registrou na Justiça Eleitoral um programa de governo onde a transparência consta em relação a todas as políticas públicas. Quem quer esconder dados tem a preocupação com a verdade. A qualidade dos gastos públicos tem que merecer uma transparência muito grande. É claro que para nós nem precisaria o documento, porque já temos uma trajetória de responsabilidade pública reconhecida. Obrigado, candidato. Passamos então ao termo de compromisso do candidato Mário Tricano. Um minuto, candidato. Bem, na verdade, eu não precisei esperar para assinar. Então, logo concluiu, né, como vontade própria, já assinei, está pronto aqui. Porque tudo que vem em favor, contra o desmando, pela transparência e final de corrupção na nossa cidade e no Brasil, a gente deve respeitar imediatamente. Eu parabenizo todo esse documento e dizer que o seguinte, que quem pudesse depois, aliás, o ex-deputado depois podia falar, ele falou muito sobre transparência, essas coisas todas, ex-deputado Luiz Ribeiro, depois, num momento oportuno,
que ele justificasse a Folha de São Paulo do ano 2000, qual foi o comportamento dele verificado pela Folha de São Paulo. 15 segundos. Ok, encerramos então as considerações do candidato Mário Tricano. Então, esse foi o espaço em que o Observatório Social de Teresópolis oferece esse termo de compromisso com os futuros candidatos. Vou pedir para a Valéria recolher aqui os contratos e parece que nós temos 2 direitos de resposta concedidos. Pedir ao doutor Marco Aurélio Benedito. E para Tricano, menção feita por André Couto. Tá, entendi. Okay. Finalizado então, antes de terminarmos este bloco, nós teremos aqui, através da nossa comissão julgadora, de direitos de resposta, em virtude do outro bloco, a nossa comissão julgadora ela é composta pelo Dr. Marco Aurélio Benedito, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, em sua 13ª subseção Teresópolis, o Marco Antônio Freitas, da CIAT, também o Eliandro Maurá, do Projeto Salva Vidas no Trânsito, e a doutora Cláudia Mateus, do Observatório Social do Brasil, em Teresópolis. Bom, o primeiro direito de resposta, o candidato tem 1 minuto, tá? Candidatos, 1 minuto de direito de resposta. O primeiro é concedido para o Dr. Luiz Ribeiro, em razão da menção pelo candidato Mário Tricano sobre a beneficência portuguesa como sendo controlada pela família Luiz Ribeiro. O senhor tem 1 minuto, candidato. Pior coisa que pode acontecer no município é um prefeito desinformado, é um prefeito que não quer se informar, é um prefeito fora da realidade do município que ele está governando. Vá lá, prefeito, suba até a beneficência portuguesa e você vai ver o trabalho que está sendo feito lá. Há anos tem sido feito. Eu sou médico lá há 38 anos. Há 38 anos eu atendo aquele povo e você que já foi atendido por lá sabe a resposta que esse prefeito merece. Ele precisa se informar que um prefeito desinformado, principalmente na área da saúde, é um perigo. É um perigo, porque ele gera mais sofrimento quando não consegue controlar a sua gestão na questão da saúde. Se informe antes dessas afirmações difamatórias e que a beneficência realmente não merece. Obrigado, candidato. Então, o segundo direito de resposta concedido a partir da deliberação da nossa comissão julgadora é para o candidato Mário Tricano, concedido em virtude da menção feita pelo candidato André Couto, de que Mário Tricano teria mencionado meia dúzia de gatos pingados se manifestando sobre a falta de moradias. O senhor tem 1 minuto, candidato. Muito obrigado. Eu quero primeiro informar ao ilustre candidato, que eu nem o conhecia aqui na cidade, que nós da prefeitura pagamos aproximadamente 1.000 auxílios de moradia. Talvez ele não saiba, que nós atendemos já isso aí. Mas estou convocando agora, convidando todos os pré-candidatos como eu, para que no dia 5 de outubro, depois de passar as eleições, que cada um de nós nos reunamos com as nossas lideranças e vamos à Assembleia Legislativa do Estado. E nós juntos vamos fazer uma parte de um bloco de pelo menos 40 deputados, para a gente conversar com o presidente da Assembleia e levar esse atendimento, essa necessidade das vítimas da enchente, para tentar sensibilizar o governador, para que nós possamos, em pouco tempo, dar, quem sabe até, o presente de Natal a essas famílias, suas moradias. Muito obrigado. Bom, então foram 2 pedidos concedidos de direito de resposta. Lembrando que o direito de resposta é sempre concedido no bloco subsequente. E no terceiro bloco, depois do intervalo comercial, nós iniciaremos o processo de debate propriamente dito. Teremos perguntas feitas pelos candidatos e perguntas nos temas mais variados. Sempre lembrando que temos aqui como foco a administração pública em Teresópolis. Pedimos aos candidatos que atenham-se a este assunto. Então, vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Você está curtindo o Debate 2016, o maior debate já realizado em nosso município. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta.